Um crime cruel, um abuso de poder e uma violação gravíssima cometida por quem deveria proteger a sociedade. 2 policiais militares foram presos em flagrante em Diadema, região metropolitana de São Paulo, suspeitos de estuprar uma jovem dentro da própria viatura. A vítima, uma mulher de 20 anos, foi abandonada sem celular, sem sapatos e desorientada às margens da rodovia Anchieta. Um caso chocante que levanta questionamentos sobre a conduta policial, o uso das câmeras corporais e, principalmente, a violência supostamente cometida por aqueles que deveriam proteger a sociedade. Mas antes de conferir o nosso conteúdo, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal e considere se tornar membro do Investigação Criminal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora eu tô parando um lugar que eu não sei. Eu não sei o que é que eu tô parando. Vou te ajudar, eu tô perdido. Essa banca pra me ajudar. Moça, eu não conheço o caminho da sua casa. Desculpa. Ô mãe, olha que mentira, olha que mentira, olha que mentira. Eu tô saindo de samba, meu. Eu tô tentando mentir, Clima de festa, música alta e ruas lotadas. Era carnaval na região metropolitana de São Paulo. Em meio à celebração, uma jovem de 20 anos, que tentava voltar para casa, teria pedido carona a 2 policiais militares do 24º Batalhão, o cabo James Santana Gomes e o soldado Léo Felipe Aquino da Silva. Mas, em vez de ajuda, veio o pesadelo. Segundo a vítima, ela foi estuprada dentro da própria viatura. Os agentes haviam retirado as câmeras corporais antes do crime, fato confirmado pela própria Polícia Militar. Uma ação que levanta suspeitas de premeditação e escancara uma das maiores falhas no monitoramento das ações policiais. Bom, é importante ressaltar que é uma obrigação do servidor público, principalmente segurança pública, né? Eles estando ali caracterizados, polícia militar, uma viatura caracterizada, em prestar auxílio à sociedade. Então, assim, se elas estivessem passando mal, essa moça estivesse passando mal e requeresse alguém ou algum terceiro solicitasse a ajuda da polícia, é uma obrigação funcional deles prestar esse auxílio. E aí estava justificado sair daquele ponto, né? Mas informando através de rádio ao sistema CIODES, Cupom, todos os órgãos através do rádio e solicitando ajuda especializada. Para mim não faz sentido nenhum. Na verdade, eles estavam ali numa função, eles deveriam assim, até prestar socorro, mas como você disse, de uma outra forma, né? Fica um pouco controverso o que aconteceu nesse fato em questão. Quando a gente pensa em relação a esse crime de abandono de posto, e nós estudamos alguns fatos que envolvem policiais militares, a gente percebe que algumas prisões se dão pelo abandono de posto, mas percebe-se que depois do abandono de posto, algum outro crime acontece. Então, não é toda vez, né? Geralmente não é assim, mas em algumas vezes a gente vê que o posto foi abandonado, mas foi cometido um homicídio. O posto foi abandonado, mas foi cometido um estupro. E aí é vinculado essa prisão em flagrante, essa situação flagrancial por esse abandono de posto, que é um crime previsto no Código Penal Militar, só que ele tem uma pena muito baixa, né? Mas cabe ali a prisão em flagrante. Até porque, como a gente tem, as corporações, elas são, de certa forma, bastante fechadas, bastante inacessíveis, né? Existe um controle muito grande de informações,
talvez num momento flagrancial seja melhor prender por um crime nesse sentido e apurar mais com uma pena mais baixa, um abandono de posto, e aí sim apurar com um pouco mais de afinco a questão de um crime cometido depois do abandono. Então, assim, não acho que a conduta dos policiais foi a mais acertada. As investigações estão acontecendo ainda, é muito prejudicial se nós fizermos alguma afirmação, mas eles abandonaram o posto e aí fica evidente que logo após esse abandono, um crime muito mais grave aconteceu. Ainda dentro da viatura, a jovem gravou vídeos e áudios. Alguns deles ela conseguiu enviar à mãe, antes de ser abandonada na rodovia Anchieta. Nesses registros, visivelmente abalada, ela relata que os policiais estavam a caminho de um local desconhecido e teriam consumido bebidas alcoólicas durante o trajeto. Em um dos vídeos, o cabo James e o soldado Léo alegam não saber o endereço dela, enquanto circulam com a vítima por um bairro não identificado. Mas em um dos áudios, isso é desmentido. Nele, é possível ouvir a jovem informando claramente o nome da rua onde mora, ao mesmo tempo em que acusa os PMs de estarem embriagados. A fala dos agentes e a reação desesperada da vítima indicam que ela estava consciente do perigo e tentava, de alguma forma, registrar tudo o que ocorria dentro do carro. O que a gente tem em relação a essa questão de serem agentes policiais, né? Essas pessoas, elas às vezes cometem crimes se valendo do abuso de poder. Se valendo ali da questão deles estarem fardados, da própria pessoa, da própria figura, já ser uma figura que causa intimidação nas pessoas. Então, no Código Penal, no artigo 61, a gente tem algumas agravantes que podem incidir nos crimes da parte geral. E lá a gente tem, no inciso 2, a linha F, qualquer crime cometido nessa circunstância de abuso de poder, ou até se valendo de uma estrutura estatal, que no caso aqui a gente vê que é a viatura, né, pode incidir uma agravante sim na penalização, no final do crime, na penalização, na pena. Então aqui a gente tem duas questões. Primeiro, o estupro, que está se configurando nessa ausência de consentimento, nesse constrangimento, nessa violência, nessa grave ameaça em relação a um ato libidinoso ou uma conjunção carnal. E também, num segundo momento, num somatório de pena, a agravante deste crime em específico ter sido cometido por um agente público, se valendo dessa função pública, desse abuso de poder, desse ambiente público que deveria estar fazendo a segurança das pessoas, como você falou, e ali se valeu para cometer um crime. Depois de ser abandonada, desorientada na rodovia Anchieta, machucada, descalça, sem celular e sua bolsa, a jovem conseguiu ajuda com motoristas que passavam pelo local, que a levaram até o 26º Distrito Policial, na região do Sacomã, na zona sul da capital paulista. No DP, os agentes chamaram uma ambulância, conduzindo a mulher até uma unidade de pronto atendimento no bairro da Liberdade. Posteriormente, a mãe da vítima entregou à polícia vídeos e áudios que comprovam o estado alterado da filha e seus relatos de abuso. Uma das gravações mostra a jovem em desespero contando o que teria acontecido dentro da viatura. Mas o caso ganha contornos ainda mais preocupantes quando o passado da vítima é analisado. A mãe da jovem informou à imprensa que a filha está em tratamento psicológico contra a depressão
e já havia registrado outra acusação de estupro, desta vez contra o próprio pai. Para especialistas, esse histórico torna a vítima ainda mais vulnerável e o abuso ainda mais grave. Então imagina que assim, a psique dessa pessoa já está fragilizada por conta da doença da depressão. Essa pessoa provavelmente já tem alguns traumas, já tem algum histórico. A gente não pode afirmar que esse histórico é relacionado à questão de abuso sexual. Porém, contudo, essa pessoa já tem feridas na vida dela, vem esse acontecimento que, como a gente sempre diz, é muito difícil ainda para a mulher provar que aconteceu alguma coisa com ela, né? Provar que isso existiu. Então, imagina assim, eu já estou fragilizada, já tenho os meus próprios problemas, já estou passando ali pelo meu inferno pessoal e ainda acabam colocando mais uma pedra nisso, ou seja, eu vou mais para baixo. Não é que uma pessoa que é abusada sexualmente, que não tem algum tipo de transtorno, não vai ter impacto, muito pelo contrário. Mas no caso dela, é quase 100% agravante no quadro psicológico dela. Então, essa pessoa pode ter o estresse pós-trauma, que é um outro tipo de transtorno, ela pode desenvolver uma ansiedade, ela pode desenvolver síndrome do pânico pela situação em si. Então, talvez essa pessoa não queira mais sair na rua, essa pessoa tenha dificuldade com figuras masculinas, principalmente figuras masculinas envolvidas com a polícia, então ela pode ver um carro da polícia e desenvolver um ataque de pânico por causa disso, devido ao que aconteceu com ela. Então, quando a gente está numa situação sensível como essa, a gente tem que entender que um transtorno não anula o outro, mas eles são acumulativos. E, infelizmente, a gente corre até risco, talvez, dessa pessoa começar a ter pensamentos suicidas, porque é um quadro muito grave de depressão. Então, ela pode desencadear para um lado mais ansioso ou um quadro muito grave de depressão. Os policiais envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de abandono de posto e descumprimento de missão, já que deixaram a área de patrulhamento sem autorização. Porém, o caso de estupro ainda está sob apuração. Os dois PMs foram encaminhados para o presídio militar Romão Gomes e tiveram a prisão convertida em preventiva pela Justiça. Em serviço, fazendo isso, não só os crimes militares, eles ainda podem responder por improbidade administrativa por usar veículos do Estado para fins particulares. Isso é muito grave, isso pesa também muito contra eles e possivelmente no processo administrativo também deverá ser indicado essa improbidade administrativa por parte deles, de ter usado o veículo, uso de bebida. Isso é incompatível com o serviço público. É um tipo de comportamento incompatível para o serviço público e eles devem ser desligados do Estado. Lógico, obedecendo ao poder de defesa, contraditório, e saber porque o que não gera estranheza para todo mundo e até o arrepio às pessoas é que policiais em serviço, com uma viatura, com câmeras corporais, tiveram essa atitude e que não vamos esquecer aí a parte do estupro, mas sair do local onde eles deveriam estar para prestar a segurança que deveriam estar, dando carona, fazendo uso de bebida, no momento de estarem trabalhando armados, né, para combater o crime. Então, esse tipo de conduta é reprovável, simplesmente algo que ultrapassa qualquer limite aceitável. Pensando nessa questão da conduta dos policiais, principalmente os policiais militares, eles têm um código penal militar que prevê que algumas condutas ou ausência de conduta, ela pode ser penalizada militarmente, inclusive. Então, diante do que você está me perguntando, o que eu percebo? Nós temos o crime, né, de estupro e nós temos várias outras ações incompatíveis com o exercício da função. Então, eu não descarto, nesse caso, de termos duas apurações.
uma apuração pela Polícia Civil em relação a esse crime de estupro, esse crime doloso contra um civil e crimes que eles teriam cometido em relação à sua função, à obrigação, a sua obrigação militar ali na função. Como você disse, precisa ser apurado se eles beberam, se eles abandonaram a função, se eventualmente as câmeras, se eles retiraram as câmeras, isso também poderia ser uma desobediência de função. Então, todas essas condutas que não são pertinentes com a conduta do bom policial, que não são esperadas, tornam passíveis de responsabilidade. Então, a gente tem essa análise de que todas essas condutas deles terem abandonado esse posto, deles terem bebido, consumido álcool durante o trabalho, tudo isso vai ser apurado tanto pelos órgãos da corporação, tanto os que couberem para a justiça comum, para que eles sejam responsabilizados por essas atitudes. Nem todo crime cometido por policial militar durante a função é um crime militar. Então, nós temos crimes comuns cometidos por policiais militares no curso do seu exercício e que esses sim irão ser investigados pela Polícia Civil, pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, e vão ser processados perante a Justiça Comum e o Ministério Público Estadual, que é o Ministério Público, o promotor de justiça responsável por denunciá-lo. Agora, nós temos algumas condutas, nesse caso, em alguns outros casos, que também são imputadas como crimes militares. Por isso que eu disse que é muito pacífico que, em relação a crimes comuns, crimes dolosos contra civis, eles serão apurados pela Polícia Civil e eles vão ter prosseguimento na Justiça Comum. Mas também não vai ser descartado a responsabilidade dele administrativa, nem uma responsabilidade perante ao Tribunal de Justiça Militar. A gente tem uma Justiça Militar, um Tribunal de Justiça Militar, promotores do Ministério Público que só cuidam dessa parte militar. Então, assim, se houver necessidade, vai ter uma divisão, e aí da divisão apura-se o crime comum numa esfera e o crime militar em outra. Agora estão parando num lugar que eu não sei. Ó, mãe, olha que mentira, olha que mentira. E tem mais. O soldado Léo Felipe, um dos suspeitos do estupro, foi reprovado no teste psicológico em sua primeira tentativa de entrar na corporação em 2019. Segundo as psicólogas, o perfil de Léo Felipe indicou instabilidade, indiferença, inconstância e labilidade, que seria uma rápida mudança de humor. A pergunta que fica é: como um candidato não apto conseguiu entrar na corporação? E o que teria mudado? Estamos diante de uma falha estrutural no processo de admissão? Quantos outros estão armados, com uma farda, e não têm perfil para estar nas ruas? A gente sabe que o processo seletivo para o campo da polícia envolve, sim, exames psicológicos e, infelizmente, a gente também sabe que muitas vezes as pessoas que estão passando pelo processo seletivo para entrar na polícia tentam burlar esses exames psicológicos. Tentam muitas vezes saber o que é o teste, tentar aplicar o teste antes. E, infelizmente, isso é uma forma de você incapacitar as pessoas que vão estar em momentos de extremo estresse, em momentos muito decisivos para a vida deles e para a vida das outras pessoas. Muito provavelmente, essa pessoa que teve esse exame com, enfim, todas essas características de falta de empatia, dificuldade, impulsividade, quem sabe até um pouco de agressividade, conseguiu, talvez, de alguma forma, não estou afirmando isso, ultrapassar isso, que seria uma barreira importante, e trazer aí um comportamento que a gente pode muitas vezes observar, infelizmente, dentro do campo da polícia, né? A gente tem várias reportagens, vários tipos de informações em relação a isso, e é uma profissão que precisaria muito de uma base psicológica, então
psicólogos dentro da polícia, psicólogos avaliando quem vai entrar na polícia, o acompanhamento, para que essa profissão realmente fique resguardada a função dela, que é proteger a nossa população. A gente tem algumas avaliações para que as pessoas possam ingressar nas corporações, né? Tanto na Polícia Militar, para que as pessoas possam ingressar nos quadros da Polícia Civil. Durante o concurso, durante as etapas do concurso, algumas avaliações são feitas. Essa avaliação psicológica é uma delas. Nós precisamos ver especificamente sobre esse policial. Nós não temos informação, eu não tive essa informação no caso. Mas a negativa tem que ser muito bem fundamentada. Às vezes, durante o concurso, nós temos avaliações que não vêm muito bem fundamentadas. E aí cabe recurso para a justiça. Então, cabe pedir uma liminar para que o tribunal permita que esta pessoa ingresse nos quadros da polícia. Algumas pessoas falam que isso é um macete, eu não gosto de falar isso, eu acho que é direito de pleitear, porque se a gente tiver uma negativa que não coubesse recurso, aí sim, perfeito. Então a gente precisa entender nesse caso dele se realmente foi negado, mas como ele conseguiu ingressar? Quem deu esse aval para que ele ingressasse? Será que ele pleiteou na justiça depois de uma negativa genérica e aí sim ingressou nos quadros da Polícia Militar? Ou será que novamente ele fez o concurso e essa situação fática se alterou num concurso posterior? Mas assim, esse contexto psicológico do autor, nesse momento que ele vai ser julgado por uma prática criminal, a justiça, o promotor de justiça, com certeza vai se valer do máximo de informações sobre a vida pretérita, né, da pessoa ali, do réu, para poder corroborar a acusação. Então, é evidente, se ele mostrava frieza, se ele mostrava já ter um comportamento violento, ou se demonstrava subjugar mulheres, é algo que vai ser bastante relevante nesse momento da apuração da conduta dele. No final desse processo criminal, se eles forem condenados pelo crime de estupro, é evidente que um condenado por crime de estupro, ele está condenado a um crime que é totalmente incompatível à função que ele exerce, né? O que se espera de um policial militar? Proteger as pessoas, buscar a lei. Não é compatível com alguém condenado num crime de estupro. Depois dessa condenação, abre-se um processo administrativo, porque estamos falando de um funcionário público. E aí sim, ele pode ser excluído dos quadros da corporação da Polícia Militar, depois desse procedimento administrativo, desse processo administrativo, porque aí a gente vai estar desvinculando ele do serviço público. O que a gente percebe é que muitos deles já são prontamente afastados, né? É evidente, para que a gente possa ter um processo que corra bem. No caso aqui estão presos, mas às vezes eles respondem processo não presos, respondem soltos, mas é totalmente compatível. Condenado num crime que é discrepante com aquela função, ele vai passar por procedimento administrativo e ao final ele pode ser desligado das suas funções. Agora tô parando um lugar que eu não sei. Eu não sei o lugar que eu tô parando. Vou te ajudar, eu tô perdido. Essa banca é pra me ajudar. Eu não conheço o caminho da sua casa. Desculpa. Ô mãe, olha que mentira, olha que mentira, olha que mentira. Eu tô saindo de samba, meu. Você tá admitindo que não viu nada. Mentiroso. Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que todas as circunstâncias do caso estão sendo rigorosamente apuradas e que os policiais seguem à disposição da Justiça. O caso dos PMs estupradores levanta diversos questionamentos. Como punir de forma efetiva o abuso de autoridade? Como proteger mulheres vulneráveis? E qual o papel das polícias neste processo de mudança cultural dentro das instituições? Entristece para as pessoas que dependem da segurança pública, porém,
isso não pode macular a imagem da polícia, nem da polícia militar, nem da polícia civil, das polícias em si. Tanto é que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A polícia, o serviço policial é um serviço de excelência. São geralmente as pessoas que estão na polícia são vocacionados, são policiais, são pessoas que a qualquer momento se colocam de frente do perigo, mesmo de folga, a qualquer momento, e a imagem da polícia não pode ser maculada por condutas dessa natureza, que ocorre eventualmente por poucos policiais que têm uma sensação, uma certeza da impunidade por serem policiais e por acharem que vão ali ocultar algumas provas, coisas nesse sentido e que não vão ser pegos. A maior parte dos policiais fazem um bom trabalho, mas quando a gente tem ações policiais assim, que acabam em condutas criminosas, é de necessidade que o Estado, que a Secretaria de Segurança Pública, que os órgãos competentes pensem em atualizações que a gente pode fazer, em práticas que podemos ter para melhorar esse cenário, para que isso não aconteça, porque não é o que se espera da polícia. O que eu entendo totalmente necessário, uma atualização das corregedorias, mais treinamento, mais condições de apuração dentro das corregedorias de fatos criminosos que possam acontecer, mais canais de proteção das vítimas para que esses dados possam chegar até nós, até a autoridade competente para apurar. Então, o que a gente ainda tem, quando nós estamos falando em crimes praticados por policiais, tanto militares quanto civis, a gente ainda tem um número muito pequeno de vítimas que denunciam esses casos, justamente por se sentirem coagidas, por se sentirem amedrontadas, por esse peso da farda, né, do crime fardado ter na vida das pessoas. Então, o que é mais relevante de tudo isso é que os órgãos competentes funcionem, que essas condutas sejam apuradas, que essa vítima seja acolhida, que o histórico dela, o contexto dela estar embriagada ou não, de ter sido no carnaval ou não desmereça o crime que supostamente aconteceu. E mais, que essa questão sirva de exercício para que o Estado tome providências, não com todos os policiais, porque os policiais realmente, dentro das condições que eles trabalham, eles exercem um papel muito bom para a sociedade, mas que alguns pontos fora da curva possam ter essa responsabilização e as corregedorias, o Ministério Público, os promotores tenham mais ferramentas para utilizar nesse tipo de caso. E as vítimas também, mais canais de segurança, mais delegacias abertas com equipes femininas, como é aqui o caso, para que atendam esse tipo de demanda, que as vítimas possam chegar até o órgão competente para poder atender. Não é difícil que quando a gente tem um fato desse, venham outras denúncias mais antigas, mas que as vítimas não se sentiram à vontade de relatar. Justamente isso confirma a ideia que a gente vem trazendo aqui. A gente precisa ter um ambiente bom para todos.